de alguma maneira, eliminar uma possível interpretação biológica. Seu alter ego. Eu concordo com ele, ipsis literis. Mas, veja, a resposta que é importante é que uma coisa não exclui necessariamente a outra. Então, quando a gente defende uma visão darwiniana, a gente não está dizendo que nós somos um conjunto de instintos selecionados pela evolução e a gente age dessa maneira e pronto, né? Não, nós temos uma característica muito importante da nossa espécie, que é a cultura. Mas isso não significa, o fato da cultura ser importante, não significa que não existam temas biológicos muito importantes da gente entender. Não sei se eu te passei a ideia. Eu acho que você fez uma pergunta correta, né? Então eu acho que é isso. Existe um tema biológico pelo qual passa a sexualidade humana e que decorre da maneira como nós nos constituímos como uma espécie, certo? Inclusive uma espécie que se formou em grupos pequenos. Então a espécie humana não é feita para a população de São Paulo, do Rio de Janeiro, certo? Ela é feita para grupos de até 40 indivíduos, 50 indivíduos, grupos tribais, certo? Durante milhões de anos foi essa situação. Então, a nossa sexualidade tem a ver com esse tipo de padrão, né, que a gente herda, né? Agora, de outro lado, nós precisamos ver como esse padrão se integra em pressões culturais que certamente afetam, né? Então, acho que aí está colocado o problema. Obrigado. Professor, no título do nosso talk show a gente coloca lá sexo, comportamento e evolução. Darwin explica. Quem explica mais para o senhor comportamento e sexo? É o Darwin ou Freud? É difícil, porque eu sou psicólogo e, quem sabe, alguns dos meus colegas me escutem. Não, eu acho que há uma certa coincidência na ideia freudiana de que o sexo é muito importante, certo? Então eu acho que ele percebeu que de fato havia ali uma força, como você disse, Isabel, há uma força enorme, mesmo que ela seja muito rápida nos seus efeitos, ela é muito forte. Então eu acho que ambos, tanto Freud como Darwin, o que eu acho é que Freud não elabora muito a questão da função da sexualidade. Ele só diz que ela existe, que ela é poderosa, que ela usa tais e quais mecanismos e tudo, mas ele não nos esclarece a respeito da função dela. E eu acho que essa é a vantagem da visão, Sérgio, da visão darwiniana, porque ela diz qual é a função. Por que gastar tempo nisto? Por exemplo, por que a reprodução é sexuada? Por que tem que ter um macho e uma fêmea? Há espécies que se reproduzem tranquilamente sem clonagem e outras coisas. Por quê? Por que esse trabalho todo? Vocês vão me dizer, não, é gostoso esse trabalho todo. Mas a questão é saber por quê, né? O que levou, por que é assim o comportamento. Eu acho que ali Darwin tem mais a nos dar, talvez, do que Freud. E eu acho que tem uma contribuição darwiniana que eu acho que é fundamental. Eu acho que por falta de perspectiva, o Freud acaba atribuindo à sexualidade uma importância, mas ao mesmo tempo mantém ela num status de tabu. Eu acho que o Darwin, ao liberar a gente, falar, olhem para a natureza, olhem quantos exemplos, quantas formas de manifestação sexual, ele ajuda um pouco a tirar esse peso, né, a dar uma leveza, né, para a questão da sexualidade humana, que eu acho que é fundamental, né? Que é uma questão de perspectiva. É verdade. É verdade. Oi. Boa noite, meu nome é Fábio.
Eu queria perguntar o seguinte: o comportamento homossexual ele acontece em diversas espécies espalhadas aí pelo mundo, né? E, na sua opinião, então, o comportamento homossexual na espécie humana é determinado pelos genes ou pela cultura? Ah, olha, que pergunta difícil você me fez, mas ela é relevante. De fato, a gente tem que definir homossexual. Certo? Há várias definições. Uma definição é tipicamente humana e não vamos confundir as coisas. A definição humana é de assumir uma decisão de gênero. Entende? Isso é uma coisa cultural dentro de mecanismos complexos. Mas de outro lado, você tem razão. Cada vez mais se sabe que animais executam comportamentos de corte. A gente viu vários aqui nos filmes e tudo. Executam mecanismos de corte de um sexo para o mesmo sexo. Certo? Eu vou dar um exemplo do meu laboratório. A cobaia comum, o macho corteja a fêmea com uma dança que a gente chama de rumba. Certo? E qual a surpresa da gente de ver que a fêmea executa uma rumba em relação a outra fêmea? Certo? Então, é inescapável a questão do chamado sexo em relação ao de mesmo sexo, né? É uma questão inescapável, uma questão biológica. Por quê? Certo? Por quê? Né? Então, há teorias recentes, porque o assunto, falando em tabu, o assunto ficou no tabu. O próprio ganso, ele às vezes estabelece um vínculo com outro macho, além de estabelecer com a fêmea. Então, eles vivem a três, numa situação que eu não sei, para mim seria um pouco desconfortável, mas é uma divisão certo? Não existe cópula entre machos, mas ele, de qualquer maneira, ele se comporta, certo? De uma forma vinculada, certo? E Lawrence, que estudou os gansos tão bem, ele escreve. Eu notei essa frase, ele diz, é como se eles fossem homossexuais, é como se, porque é um assunto tabu, difícil de tocar. O que eu posso te dizer é que nós estamos longe de saber se é genético. Ok? Pode ser que sim, mas nós não temos, por enquanto, não há nenhuma clara demonstração disso, mas o assunto é extremamente importante. Existem biólogos que estão dedicando o seu esforço para tentar entender, na visão darwiniana, qual é a função de uma certa homossexualidade. Não sei se te respondi, eu te deixei. É bom, eu queria ter a resposta total. Parcialmente, porque microfone. Eu sou curioso por essas questões evolutivas, né? E alguns amigos meus homossexuais, eles falam a seguinte frase: o sujeito que é gay nasce gay. Uhum. Então acho que isso, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que são homossexuais falam assim. Então, por estatísticas básicas, assim, você tem. Não, eu não tiraria o mérito a essa maneira de ver essas coisas, mas eu digo ainda, apesar de todo o desenvolvimento que a gente tem hoje de pesquisas que rastreiam genes para tudo, né, ainda não está muito claro. Há evidência de um lado, há evidência de outro. Ok? E você acha que isso teria alguma função, algum papel em termos de manutenção da coesão social do grupo? Essa é uma das. Mas ela é complicada, porque se a tua função é transmitir teus genes, qual é o benefício que você teria de assegurar a transmissão de genes de outros indivíduos? Entende? A não ser que eles fossem. Quando é que você batalha pelos genes do outro? Isso, aparentados, certo? Então esse é um mecanismo já bastante evidenciado, quer dizer, então você não luta só a favor dos teus próprios genes, mas aí também não se sabe muito bem, mas alguns autores acham que seria uma das explicações no caso humano.
Mas como acontece em várias espécies, a pergunta é ainda por quê? Professor César, a contribuição de Darwin para essa questão justamente da conceituação do entendimento do impulso sexual, ela está suficientemente esclarecida. Numa primeira aproximação, é o seguinte: eu vou procurar para meu parceiro, né, o indivíduo ou a indivídua que complete a minha carga genética. Ou seja, é a atração dos contrários, né? Vou procurar quem garanta que o meu filhote vai ter muito mais defesa contra a adversidade do meio ambiente. Porque se eu procurar um que tem a mesma carga genética minha, né, nós vamos continuar iguais, ao passo que se eu somo, né, diversifico com um parceiro diferenciado, a coisa fica melhor. Até na nossa espécie tem a questão da consanguinidade, ou seja, casamento ou acasalamento, né, de irmãos, primos, etc., né, quase sempre é problemático, né, por conta disso, por conta do pareamento genético que deixa o filhote, o resultado ali, muito vulnerável. Né? Agora, a gente avançou nisso? É isso mesmo? O impulso sexual seria a busca do contrário? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que ele envolve um pouco de ambas as coisas. Senão a gente... Sabe, vou te dizer, porque quando eu procuro alguém com quem me reproduzir, e eu sou um pai cuidador, sou de uma espécie eminentemente cuidadora, eu vou ter que trabalhar com essa outra pessoa durante muito tempo. Se ela for muito diferente de mim, como é que vai ser a nossa simbiose? Você entende? Portanto, você vê aí um motivo para não ser totalmente diferente. Se você não fala a mesma língua, supondo, por exemplo, aí complica. É complicado. É complicado. Então, uma certa, vamos dizer, uns certos pressupostos que são comuns. Portanto, não é sempre, eu não acho que seja sempre a busca do contrário. Certo? Não é sempre. Embora eu acho que você tenha razão num ponto. Quer dizer, o muito próximo não é positivo. A gente está com uma pergunta aqui no chat e acho que o Ricardo está perguntando está afirmando que hormônio é muito importante para que um animal demonstre o seu nível hierárquico. Existem medições diferenciais de hormônio em relação ao nível hierárquico que um indivíduo ocupe num determinado grupo. Ele quer saber se exatamente esses níveis hormonais poderiam explicar a questão do homossexualismo, poderiam estar ligadas à questão do homossexualismo, o que na verdade derrubaria em tese a ideia de que o homossexual nasce homossexual. Seria uma distribuição diferencial de hormônios que ele está supondo aqui. Tem algum... eu vou tentar responder. É complexa a ideia, mas eu vou tentar responder. Primeiro, não vamos ter uma visão de que os genes determinam o comportamento, assim como eu estou fazendo um gesto. É muito mais complexo do que isso. O sistema, já sabemos hoje, e é um dos avanços da genética, que os genes interagem com o ambiente. O ambiente desliga teus genes ou liga alguns dos teus genes à vontade. Portanto, a genética não está isolada do fator ambiental. É muito mais complexa, é uma causação complicada. O que eu quero dizer ao Ricardo é o seguinte: é interessante a ideia dele. Eu não acho que haja alguma relação entre dominância e homossexualismo. Assim, não me parece claro. Mas existem hormônios que têm a ver com dominância. Isso no ser humano. Eu tenho um colega, um psicólogo, um biólogo português chamado Rui Oliveira, que trabalha com hormônios em seres humanos e em animais. E uma das reações típica que ele mede coletando a saliva de alguém, porque quando você alguns hormônios se expressam na tua saliva. Então, a gente pode saber quanta testosterona está sendo
sei lá, veiculada dentro do teu organismo por um teste de saliva. É uma maravilha, porque